o sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Adorar, te adorar, te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Nasci pra te
Pais e irmãos, amém? Estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem mesmo? Amém, glória a Deus. Depois de um louvor abençoado desse, né? Os irmãos ainda ficam cansados, eu acho, de louvar. Meus irmãos, estava com saudade de conversar com vocês e hoje tenho essa oportunidade novamente. E gostaria de conversar com vocês um pouco sobre Abraão. Quem sabe quem é Abraão? Um dos pais da fé. E tem como tema como aguardar as promessas de Deus. Quantos aqui estão aguardando ainda promessas de Deus na sua vida? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos aprender com Abraão quatro atitudes tomadas para se aguardar as promessas de Deus. Nosso texto se encontra em Romanos, no capítulo 4, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículos 18 ao 21. Romanos 4, 18 ao 21. Quem quiser acompanhar na Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Quem quiser também pode acompanhar no telão. Mas é bom que permaneça com a Bíblia aberta, porque nós vamos estar no decorrer da nossa conversa, usando os textos, né? Apesar de ser a mesma passagem, mas vamos estar citando um pouco os textos. E então, em Romanos, capítulo 4, 18 ao 21, diz o seguinte, versículo 18: o qual em esperança creu, contra toda esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo do que o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Amém? Nós vemos aqui a grandiosidade da palavra de Deus, que é fiel e verdadeira até mesmo para os nossos dias. E nós vemos aqui, nessa passagem, em Romanos, onde Paulo escreve acerca de Abraão. A história de Abraão está lá no livro de Gênesis, né? A gente pode ver muito bem nos capítulos 15, 16 e 17. E nós vemos que Abraão passou por momentos de grande preocupação. Uma das preocupações de Abraão, talvez a sua principal preocupação, era de não ter um filho para que pudesse herdar os seus bens e dar continuidade à sua genealogia. A única pessoa a quem Abraão acreditava que deixaria suas coisas seria seu mordomo Eliezer. Mas Deus foi lá e fez uma promessa. Quando nós vamos aqui e vemos a palavra, voltando novamente, e nós vamos estudar um pouco mais sobre a história de Abraão, nós vemos a seguinte coisa: Abraão, aqui, era da idade de 99 anos, mais ou menos, quase 100. Sara era 10 anos mais jovem que Abraão, mas ainda assim já estava uma idade avançada. Só que Abraão viveu até os 175 anos. E após Sara, ele teve ainda mais 6 filhos. Abraão teve ao todo 8 filhos, mas somente um foi o filho da promessa. Somente Isaque. Quando nós lemos e vamos na tradução, o maior, como é que podemos dizer assim? O maior milagre foi executado na vida de Sara. Quando nós vamos na tradução do original, no grego, onde foi escrita essa carta, a palavra onde ele fala que o ventre de Sara era amortecido, tem uma palavra em grego escrita necrosim. Necrosim
significa morte. Então, o problema não estava em Abraão, mas estava em Sara. Quando nós estudamos um pouco mais, nós entendemos por que Sara deu sua serva. Porque Sara agiu naquela época no Código de Hammurabi, onde a mulher estéril poderia ceder sua serva, e sua serva não tinha escolha, era escrava, tinha que se submeter àquilo que ela queria, e o filho da serva seria como seu filho. Mas continuando, nós vemos que Abraão passava por um momento de preocupação. Mas Deus fez o quê? Uma promessa a Abraão. E mesmo as preocupações tidas por Abraão não eram nada que pudessem o quê? Comprometer a sinceridade da fé dele. Às vezes nós podemos passar por preocupações, provações, mas não devemos deixar que essas preocupações, que essas provações comprometam a nossa fé. A fé madura e firme não se recusa a conhecer o quê? A realidade das dificuldades, mas as enfrenta com segurança de quem tem plena certeza o quê? Que o Senhor dos Exércitos está à sua frente e peleja por ele. E que o nosso Pai é um Pai amoroso. Mas a pergunta que fica agora, eu pergunto de cada um de vocês: como nós devemos aguardar a promessa de Deus? Será que nós sabemos como nós devemos fazer para aguardar as promessas de Deus em nossa vida? Primeiro, atitude de Abraão. Pode botar? Esperar contra a esperança. Como é isso, pastor? Como esperar contra a esperança? Mas veja bem, contra a esperança humana. Versículo 18 diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Muitas vezes fica difícil para nós entendermos a vontade de Deus, porque nós queremos mensurar a capacidade de Deus com o nosso pensamento e com nossas limitações humanas. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios 2:9, diz o quê? As coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para quem? Para quem? Para nós, para aqueles que o amam. Se a Bíblia diz isso, que aquilo que Deus preparou para nós, as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, o homem não pensa. Por que nós vamos mensurar Deus pelo nosso pequeno pensamento? Nós não devemos tentar mensurar Deus por uma capacidade nossa, nem por altura, nem por largura, nem por profundidade. Deus, aí você vai dizer, então pastor, Deus está no nível transcendental, né? Está acima. Quando a gente vai lá na filosofia, que a gente vai estudar, né, o nível transcendental, ele está acima de qualquer pensamento. E é dessa forma que Deus está, acima de qualquer pensamento nosso. Por isso ele é capaz de fazer todas as coisas. Dessa forma, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperando contra a esperança humana, porque sabia que sua esposa era estéril. Mas por Deus ter prometido, ele creu. Abraão sabia o quê? Abraão sabia qual era a situação dele, sabia qual era a situação de sua esposa Sara, mesmo assim ele não duvidou. Pois ele tinha o quê? Certeza que Deus era capaz de fazer aquilo que ele havia prometido. Quando vamos lá no versículo 19, pois era já de quase 100 anos. Imagine só, há uma diferença, né? Nós temos também que mensurar um pouco isso. Há uma diferença de 100 anos hoje para 100 anos naquela época. Hoje nós estamos vivendo num mundo industrializado, um mundo com poluição, um mundo diferente. Mas ainda assim, era uma idade avançada.
As pessoas que estudam mais um pouco vão dizer, mas pastor, eu já vi no jornal dizendo que um homem de 100 anos, de 90 anos, teve filho lá no Ceará, não sei aonde. É igual Abraão. É um Abraão da vida. Mas continuando. Como nós vemos, o milagre não estava somente na vida de Abraão, mas estava o quê? No ventre de Sara. Sara era 10 anos mais jovem do que Abraão. Mas ainda assim já passaram muito, 90 anos já passaram da idade de ter filho. Qual mulher hoje que com... Não vou nem chegar nos 90 de Sara, mas chegar nos 60 anos tem filho. De vez em quando aparece, raramente, mas é difícil. É uma gestação de risco. E hoje, com todo o aparato tecnológico, se torna ainda uma coisa difícil e desaconselhável. Mas continuando. Nós vemos ali, Abraão reconheceu a sua situação, reconheceu a situação de sua esposa, mas a fé dele não o quê? Não o fez recusar da sua realidade, mas ultrapassou todas as dificuldades. Por quê? Porque ele olhou para Deus. Muitas vezes nós deixamos de olhar para Deus e deixamos que as dificuldades venham e nos limitem. Que as dificuldades venham e nos atrapalhem. E esquecemos de olhar para aquele que está acima de toda dificuldade, para aquele que está acima de tudo aquilo que nós achamos impossível para nós. Nós esquecemos de olhar para Deus. E, dessa forma, Abraão depositou toda a sua fé, mesmo contra as possibilidades humanas, mesmo com tudo dizendo que não aconteceria, mesmo talvez com todas as pessoas achando que não haveria, mas Abraão não duvidou. Quando nós lemos lá, em Gênesis 15, 16, nós vemos que Sara riu, quando o Senhor falou com Abraão, né? Porque nem ela acreditava, mas Abraão em nenhum momento, mesmo sabendo de todas as suas dificuldades, se deixou o quê? Se deixou esmorecer. Porque ele sabia que Deus lhe daria o filho da promessa. Segunda atitude de Abraão: não duvidar da promessa. Quantas vezes, meus irmãos, nós duvidamos da promessa que Deus tem para as nossas vidas? Nós chegamos até mesmo, muitas vezes, devido às aflições, a negar as promessas de Deus para as nossas vidas. A promessa, ela tem uma hora certa para chegar. Veja Abraão. Abraão esperou quase 100 anos. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 99 anos. E ainda assim, Abraão viveu até os 175 anos, Sara até os 127 anos. Ainda puderam tirar um tempo com seu filho. Mas ele creu na promessa. Quantos têm promessa de Deus? Levante a mão aí, meu irmão. E você ainda está crendo, está esperando a sua promessa? Será que você tem duvidado que a promessa de Deus já me esqueceu, Deus não fala mais comigo? Eu abro a Bíblia, não sinto nada, eu oro, não sinto nada. Meu irmão, não duvide da promessa. Versículo 20, o que ele diz? Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Quer dizer, estava ali confiando no poder de Deus. Abraão adquiriu o quê? Adquiriu segurança de que a promessa se cumpriria. Ele ouviu a promessa e esperou, mesmo com todas as preocupações, esperou que a promessa se cumprisse na sua vida. Não ficou criticando, não ficou duvidando, apesar de talvez da demora, mas ele disse, se ele falou, ele vai cumprir. Assim é com cada um de nós. Se Deus falou, ele vai cumprir. Talvez se eu olhasse para a minha vida,
há 20 anos atrás, mais ou menos isso, nunca imaginaria que hoje estaria em cima de um púlpito, trazendo a palavra de Deus dentro de uma igreja. Talvez há 20 anos atrás eu não pensasse nem que hoje eu estaria em uma igreja, sentado que fosse assistindo o culto, ou fazendo qualquer coisa que fosse. Mas no momento certo, a promessa de Deus veio. Meus irmãos, continuando. Versículo 18 fala o quê? Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. O homem de quase 100 anos. A mulher chegando ali também nos 90. Estéril. Aí vem uma promessa e diz, você vai ter um filho, e a sua descendência será de milhares. Será que pela nossa capacidade humana em si, o que a gente podia acreditar? Em Gênesis 15, 5, quando o Senhor fala a Abraão, que Abraão está dentro da tenda, ele conduz Abraão até fora e o que ele diz? Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Já imaginou a quantidade de gente que seria? Quantos podem contar as estrelas aqui? Quantos já contaram? Quantos têm ideia de quantas estrelas existem no céu? Só Deus sabe. Quantos cabelos tem na tua cabeça agora? Sabe? O Gleidson ali tem pouquinho, né? Dá até para contar. Mas muitos aqui tem. Né? O pastor Josafá tem, diminuiu um pouco, mas ainda tem alguma coisa. Se nós não somos capazes de contar os cabelos que estão na nossa cabeça, que estão no nosso corpo, que o Senhor sabe, nós queremos, ainda assim, duvidar das promessas de Deus para nossas vidas. Abraão, naquele momento ali, ele mostrou o quê? Que a fé genuína está voltada para 2 pontos. Vocês sabiam? Que a fé genuína, ela está voltada em 2 pontos. Primeiro ponto, meus irmãos, a fé genuína, ela está para Deus e não para o homem. A fé genuína, ela tem que ser depositada em Deus. Muitas vezes você está doente, você bota a sua fé no médico, bota a sua fé num remédio, bota a sua fé num procedimento e esquece de depositar a sua fé no principal, que é depositar a sua fé em Deus. E o segundo ponto, a fé tem que estar para a palavra divina e não para a situação humana. Muitas vezes você olha a pessoa, está desacreditado. Não tem jeito. Daqui é só esperar. Mas esquece de perguntar qual é a vontade de Deus. Esquece de olhar, de ter sua fé na palavra divina, na promessa que Deus fez para a sua vida. Deus é o piloto, Deus é o comandante, Deus é aquele que está guiando a nossa vida. Será que você pode dizer isso à noite? Deus é o comandante da sua vida? Você tem depositado a sua esperança, as suas preocupações nas mãos de Deus? Você tem esperado a sua promessa com fé e crendo que na hora certa, em que você for capaz de suportar, em que você for capaz de fazer aquilo que Deus quer, ela vai chegar. Nessa hora, pouca gente fala, os irmãos ficam meio... Não vou pedir para os irmãos falarem nada, deixar todo mundo calmo, todo mundo tranquilo. Para pensar na fé, naquilo que Deus tem para cada um de nós, para podermos estar tranquilos para recebermos a promessa de Deus no momento certo. Terceiro ponto, terceira atitude de Abraão.
fortalecendo-se pela fé. Versículo 19. E não enfraqueceu no quê? Não enfraqueceu, vou dar uma pista para vocês. Não enfraqueceu, tem um ministério aqui na igreja, ação com? Então não enfraqueceu na? Ação com? Então não enfraqueceu na? Melhorou. Eu tento ficar aqui sem fazer isso, mas calma. Existem duas situações que podem tentar enfraquecer a nossa fé. Primeira coisa, né? A dúvida. A dúvida, ela acaba o quê? Corroendo a nossa confiança na palavra de Deus. Você até diz, entreguei meus problemas nas mãos de Deus. Amém, estou entregue. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa um mês e nada. Aí começa a dar dúvida. Mas será que Deus me ouviu? Será que Ele vai fazer alguma coisa? Aí começa a dar aquela dúvida. E a dúvida vai o quê? Corroendo. Você já não ouviu que a promessa vai ser cumprida? Você não sabe que a promessa vai ser cumprida? Então, tem que fazer igual o ministério, ação com fé. Agir. A Bíblia fala o que para nós? Vamos lá, Efésios 3:20. Todo mundo abre aí, por favor, quem tiver com sua Bíblia. Efésios 3:20. Quem tiver com a Bíblia, eu não coloquei aqui, não sei nem porquê, mas foi erro meu. Efésios 3:20. Quem tiver aí pode abrir. Quem encontrou, diga amém. Amém. E faz tempo que eu não ouvia isso. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ainda tem gente que não encontrou. Meu irmão, quem encontrou, vamos ler todos juntos. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz o quê? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, muito maior, tremendamente maior daquilo que pedimos ou pensamos. Muitas vezes Deus, você não precisa nem pedir, basta você pensar e Deus já sabe. E Ele quer fazer muito mais daquilo que você pensa. Basta que você não deixe a dúvida corroer a sua fé. Já pensou Abraão, 100 anos de idade, a mulher quase 100, e Deus falando, você vai ter um filho. Quem hoje acreditaria nisso? Hoje isso é quase impossível. É quase impossível. Eu, quando casei, ouvi isso da médica. Sua esposa não vai poder ter filho. Eu disse negativo. E hoje eu tenho 2. E se não fecha a fábrica, tinha uns 10. Médica falou para mim lá, ela fez os testes e tal, olha, você não vai ter filho. Está casando para não ter filho. Não, dificilmente. Eu disse negativo. Eu não aceito isso na minha vida, não. E era ela, não era eu. Mas eu não aceito. Orei, nasceu a Sofia, planejada, tudo. O neto já veio sem esperar. Nem estava esperando, cheguei em casa, a mulher estava chorando. Está chorando por quê? Eu estou grávida. Eu digo, glória a Deus, então vamos comemorar. Estava chorando em casa, cheguei em casa do trabalho, me chorando, pensei que tinha acontecido alguma coisa. Né?
Quem morreu? Não, eu estou grávida. E aí? Isso é motivo de alegria. Está lá os dois no departamento lá do departamento infantil. Eu queria ter mais, mas eu disse, não, eu quero fechar a fábrica. Isso é menos um time de futebol de salão, né? Mas o quê? O médico falou que não, mas eu digo que vai sim. E continuei, esperei, sabia que era a promessa de Deus. Não duvidei da promessa. Abraão passou por alguns momentos de inquietação, mas Deus o quê? Mesmo Abraão tendo inquietações, mesmo às vezes Abraão pensando, não duvidando, mas preocupado, Deus não imputou isso como culpa para ele. Você pode se preocupar, mas não duvidar. Será que dá para a gente se preocupar e não duvidar? Difícil, né? Mas Abraão fez isso. Por quê? Versículo 20. Foi fortificado na... De novo, a pista. Ação com... Então, foi fortificado na... Foi fortificado na fé porque Abraão também precisava o quê? Desenvolver e amadurecer a sua fé. Assim como nós também precisamos amadurecer o quê? Amadurecer e desenvolver a nossa fé. Abraão também, naquele momento, precisava ali desenvolver e amadurecer a sua fé. Ou seja, sua fé precisava o quê? Passar pela provação. Isso não acontece hoje entre nós, mas será que as provações servem para amadurecer a nossa fé? Ou servem para nos fazer duvidar da vontade de Deus? Às vezes, passamos por um ano de 2020 difícil. Iniciamos ainda 2021 com certa dificuldade. Parece que agora as coisas estão começando a entrar novamente nos eixos e começando a voltar à normalidade. Mas ainda assim, tem preocupação. E isso fez muitas pessoas entrarem em desespero. Tempo de fechamento, onde todo mundo estava em casa, eu ficava muito triste de ver o jornal e dizer que as pessoas, as famílias, não eram as pessoas, as famílias, pai, mãe e filhos, não sabiam conviver juntos. Já pensou uma coisa dessa? A degradação a que ponto chega? Abraão, com 100 anos, esperando um filho, e às vezes as pessoas aqui, com tudo, dizem que não conseguiam ficar esposa, esposo e filhos dentro da mesma casa. Que família é essa? Que não consegue coabitar, viver junto de um mesmo ambiente. Eu tenho tão pouco tempo para estar em casa que quando eu estou em casa, fica meio bagunçado, a mulher até reclama. Quando ela sai de casa, às vezes, que ela vai fazer alguma coisa, os meninos já falam, né? Eu falo para eles, aí, quando está só o pai e os filhos, é o quê? Dia de bagunça, né? Depois a gente já pega a raiva da mulher, mas a gente tem que ter aquele momento. Se você não conseguir viver dentro da sua casa, enquanto muitos estão ali esperando o filho, você não consegue viver com os seus. Mas Abraão foi o quê? Fortificado na fé. Meus irmãos, vou contar um segredo para vocês aqui. Não é da minha vida nem da vida de ninguém. O pessoal fica logo, opa, ele vai contar alguma coisa. É da vida de Edilson, né? Aí todo mundo, opa, agora fecha. Silêncio, silêncio. É um segredo na palavra, meus irmãos, tá? Aí todo mundo, senti que tem aquela... Pensava que era um segredo cabeludo, né? Meus irmãos, 3 coisas, notem bem, 3 coisas formam um crente. Alguns vão falar, crente, pastor, eu não sou crente, eu sou evangélico, né? Eu sou gospel. A palavra de Deus, em 1 Timóteo 5,16, chama os irmãos de crente. Apesar de hoje ser uma palavra pejorativa, mas crente. Primeira coisa, meditação na palavra de Deus. Primeira coisa que forma um crente. A primeira coisa, meditação na palavra de Deus. Segunda coisa,
vida de oração. Palavra, oração e a terceira coisa. O que vocês acham que é a terceira coisa? Bênção, né? Dinheiro. Não, meus irmãos. Terceira coisa que forma o crente: tribulação. Palavra, oração, tribulação. São as três coisas que formam, que moldam, que forjam a vida do crente. Porque a nossa vida não é só de paz e tranquilidade. Nós passamos por tribulações, nós passamos por provações, mas entregamos a nossa fé e temos a paciência necessária de esperar no Senhor. Mesmo muitas vezes sendo difícil, mas nós esperamos e ficamos tranquilos. Quarta atitude de Abraão: dando glória a Deus. Será que ele fez como Lázaro? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. As irmãs começam, glória a Deus, glória a Deus. Sapatinho de fogo. Tem gente que gosta. A Amanda olhou assim é porque ela lembra de alguma coisa. Quarta atitude: passou pela prova dando glória a Deus. Versículo 20. Dando glória a Deus. Meus irmãos, muitas vezes os homens depositam a sua fé em obras. E as obras são o quê? São tentativas desesperadas da humanidade de conquistar algum direito, de reivindicar o quê? O favor de Deus. Ah, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei esmola. Não. Abraão nos demonstra o quê? Que a fé é a simples e sincera o quê? Disposição no coração do crente de dar glória a Deus. Que coisa tremenda, meu irmão. Você não precisa gastar, você não compra. É simples. Basta você ter disposição no seu coração de dar glória a Deus. Foi demonstrado o quê? Por Abraão. Quando o Senhor fez a promessa a ele fez alguma coisa? Abraão sobe no monte, escala, de lá te joga. Só espera. Só espera. Depois de nascido o filho, teve outras situações, mas eu estou falando da primeira, da espera do filho. Só espera. Meus irmãos, duas coisas nós devemos sempre agradecer a Deus quando oramos, quando pedimos, quando conversamos, quando tiramos um momento de intimidade com Ele. A primeira coisa, nós devemos o que? Agradecer a Deus pelo que nós já recebemos. Quantos de nós tiramos esse tempo e agradecemos, Senhor, obrigado por estar em pé aqui, por estar com a minha família, por poder vir à igreja, por poder ouvir a palavra de Deus, por poder louvar, falar e ser entendido. Primeiro, nós devemos agradecer a Deus pelo que nós já recebemos. Segundo, mais difícil, mas nós devemos agradecer a Deus pela resposta amorosa que ainda virá. Será que nós temos agradecido a Deus pela resposta amorosa que ainda você não sabe nem quando, mas vai chegar no momento certo? Será que você tem agradecido, tendo fé? Eu vou receber, então eu te agradeço, Senhor. Eu sei que a minha bênção vai chegar. Eu sei que a minha promessa vai chegar. Então eu te agradeço. Para quando ela chegar, eu não vou agradecer porque ela ainda vai vir, mas eu vou agradecer porque já recebi. Dar glória a Deus é um sinal de fé, tendo em vista que a fé é o quê? Depender do poder de quem? Agora não é mais fé. A fé é depender do poder de Deus. Tem certeza? Certa resposta. A fé
é depender do poder de Deus, é entregar nas mãos de Deus, é confiar nas palavras e na promessa dEle. Abraão obedeceu fielmente ao padrão dos atributos revelados de Deus. E por isso a glória divina se manifestou na vida dele. O que está faltando para a glória divina se manifestar na tua vida? Você que tem esperado, que tem pedido, que tem buscado, tem tido paciência para esperar a promessa de Deus? Já pode dizer que a glória divina se manifestou na sua vida? Meus irmãos, para concluir, não vou mais delongar muito. Abraão não fugiu da dificuldade, mas também creu em Deus. Nós não podemos fugir das nossas lutas, assim como Abraão não fugiu da dificuldade. Da mesma forma, nós não podemos fugir das nossas lutas, mas nós vamos o quê? Enfrentá-las e vencê-las em nome de Jesus. A Bíblia afirma o quê? Que Deus é capaz de criar do nada. Não é verdade? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:2, a terra sem forma e vazia. Criou a terra do quê? Não, pastor, veio os raios cósmicos. Quem disse que Deus não pode ter usado isso para a criação da terra? Eu vi a entrevista de uma pessoa, um cientista muito importante, em que ele falou sobre a criação da vida na terra, né? Porque foi uma sequência de situações, né? E falou assim, que é muito complexa a criação da vida. Então, foi uma sequência de situações que naquele momento, né? Tipo assim, a terra estava no lugar certo, na hora certa. Mas quem botou a terra no lugar certo e na hora certa para que fosse criada a vida? Deus. Ou foi aquele homem que fica em cima da tartaruga com a mão... Antigamente era isso, né? Acreditava-se que a terra estava na mão de um homem em pé em cima de uma tartaruga. Até hoje eu não entendi de onde tiraram essa conclusão. Mas era o que diziam. Então Deus é capaz de criar do nada, como Ele fez o próprio universo. Não houve uma explosão? Pode ter sido a vontade de Deus. Deus, assim como Ele cria do nada, Ele dá o quê? Vida aos mortos. A alusão do que Ele fez, o quê? No ventre de Sara, do nascimento de Isaac. Um ventre morto, que aos 90 anos teve um filho, que era um filho da promessa. E hoje, quantas pessoas descendentes de Abraão e Sara estão no mundo? Incontáveis como as estrelas do céu e as areias do mar. Meus irmãos, nós devemos confiar em Deus, porque Ele tem a solução para tudo na nossa vida. O Senhor é o nosso Pai, nós cremos nele. E nós devemos entender uma coisa, um pai amoroso, você que é pai, siga o exemplo de Deus. Deus é um pai amoroso, e um pai amoroso, ele não dá tudo o que seu filho pede, mas procura o quê? Proporcionar-lhe sempre o melhor. Deus pode não dar tudo o que nós pedimos, mas o que Ele vai proporcionar para nós é o melhor para as nossas vidas. Muitas vezes você pede uma coisa e não recebe, e fica duvidando, Senhor, porque aquilo não era o melhor. Era o desejo do teu coração, não o desejo do coração de Deus para a tua vida. Às vezes o desejo do coração de Deus é diferente do desejo do nosso coração. O que Ele diz ao povo de Israel? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Deus nunca prometeu que todos os nossos planos dariam certo. A Bíblia não diz, todos os teus planos vão dar certo. Mas Ele prometeu o quê? Que nenhum plano dele
daria errado. Os teus planos podem não dar certo, mas os planos de Deus na tua vida não vão dar errado. Você crê nisso? Meus irmãos, para fechar agora, a ênfase não é a fé de Abraão, nem a nossa fé, mas o Deus que nos proporciona o quê? Fé em Jesus Cristo. Deus proporciona fé para você em Jesus Cristo. Devemos glorificar a Deus por tudo que nos fez e fará, mas acima de tudo, nós devemos glorificar a Deus pelo que Ele é. E nessa noite, meu irmão, se você tem esperado a promessa de Deus na sua vida, fique de pé. Quero orar com você nesse momento. 2 minutinhos de oração. Oração e canto de galinha nunca é demais, né, pastor Jafar? Nunca é demais. Se você não puder ficar de pé, meu irmão, pode ficar sentado, não tem problema. Deus sabe que é para cada um de nós. Então, nesse momento, meu irmão, feche seus olhos. Esqueça o barulho que está do seu lado. Esqueça as pessoas que estão ao seu derredor. Feche uma linha direta com o Senhor. Nessa noite Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua petição e para te fortalecer, para aguardar o momento certo para o recebimento da tua promessa. Deus maravilhoso, Deus bendito e soberano, Pai. Obrigado pelo momento que estamos aqui, Senhor, para receber de Ti, Senhor, consolo, para receber de Ti, Senhor, gozo e unção, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, vem sobre cada um de nós, Pai. Nos fortalece, Pai. Nos dá força para que possamos suportar, Senhor, as tentações, Senhor. Repreende, Senhor, toda cilada, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tenta colocar para nos tirar da Tua presença, para corroer a nossa fé, Pai. Tira as dúvidas. Que possamos ser fortalecidos para esperar a Tua promessa em nossas vidas, Pai. Oh, Pai, bendito, santo e soberano, Senhor. Ouve de nós essa noite o nosso clamor, Pai. Ouve essa noite de nós, Senhor, a nossa petição. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu há de fazer em nossas vidas. Nos reveste da Tua unção. Nós possamos sair daqui revestidos da Tua honra, da Tua glória, Senhor. E que possamos viver para a Tua vontade e para o Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos nos colocar sobre os pés nessa noite. Que nessa noite, se você veio para receber uma bênção do Senhor, creia que você vai sair daqui com a sua bênção, que você vai sair daqui restaurado, que você vai sair daqui curado, revestido da unção do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Levante a sua voz, levante um clamor e louve ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Já na luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu.
de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou